Rádio com emissoras associadas e web rádio passa a apresentar o programa O Pátria Amada, na produção do Breno. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. Eu sou o Breno Paradello, estarei conduzindo mais essas reflexões. E hoje, para nossa alegria, a gente ontem celebrou o Sagrado Coração de Jesus. E hoje a gente celebra, então, aí na sequência, o Imaculado Coração de Maria. Todo sábado, inclusive, eu sempre recordo a todos aqui quanto que os sábados eles são dedicados aí a gente honrar a Virgem Santíssima, né? A gente dedicar o sábado àquilo que é a memória da Virgem Santíssima. Tanto é que as missas pela manhã são celebradas ali, quase que os sacerdotes que têm esse costume, quase que votivamente a Virgem Santíssima, né? Ao sábado pela manhã. Essa tradição vem, inclusive, e remonta a ideia de que a Virgem Santíssima, a encarnação do Verbo, né, a Anunciação, aconteceu justamente no sábado pela manhã. Né? A tradição conta que a Virgem Santíssima ficou a noite inteira em vigília, que não foi apenas dizer sim ou não, né, mas foi toda uma noite inteira de vigília, em orações para no sábado pela manhã, então, ela dar a sua resposta ao anjo Gabriel para toda a alegria e festividade do céu e do coração de Nosso Senhor, que ali estava então à espera de sua mãe, para poder então habitar em seu seio, em seu amado seio. É costume, inclusive, também a tradição da igreja, você beijar as mãos dos sacerdotes. Quando você beija a mão do sacerdote, não é o sacerdote que você honra, mas sim a Virgem Santíssima. Porque quando você beija a mão do sacerdote, você está beijando aquilo que é, aquilo que gera, né, o Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, sob as espécies eucarísticas. Então a tradição nos lembra que o costume de beijar as mãos dos sacerdotes é como beijar o ventre da Virgem Santíssima. Porque da mesma forma que o ventre que gerou Nosso Senhor Jesus Cristo, são as mãos do sacerdote que nos dão, então, Jesus na Eucaristia, nas espécies do pão e do vinho. Então, começando este programa, nessa breve reflexão e minha breve homenagem à Virgem Santíssima, ao seu Imaculado Coração, que tudo pode naquilo que é o coração de Deus. Inclusive, delongar um pouquinho aqui, inclusive. Quando tem uma coletânea que chama Mística Cidade de Deus. Não é o Mística Cidade de Deus de São Tomás de Aquino. Mística Cidade de Deus, estou falando da vida de Nossa Senhora, escrita por Beata Maria de Ágreda, né, que inclusive ela fundou um convento, eu não me recordo a data agora, mas foi anterior ao dogma da Imaculada. E o convento que ela fundou era o convento dedicado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E isso antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E tem um capítulo belíssimo, que é justamente o trecho que fala acerca da dormição de Nossa Senhora. E isso não é dogma de fé, o que eu vou falar aqui, também é uma revelação particular, e como a Igreja ensina, as revelações particulares, elas devem ser críveis segundo aquilo que é a boa vontade do fiel católico. Não é necessário que você acredite nisso que eu vou te falar ou não, mas é assim que a Virgem Santíssima, né, é assim que relata essa revelação que a Virgem Santíssima fez a Beata Maria de Ágreda. Né? E então, quando chegou o momento da partida de Nossa Senhora, né, que seria a morte de Nossa Senhora, a Santíssima Trindade inteira se apresenta à Virgem Santíssima, né, desce dos céus. E como não seria diferente, é um diálogo muito emocionante, um diálogo até amoroso, e por coincidência, inclusive, hoje é Dia dos Namorados, foi um diálogo muito amoroso ali, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para ela, né, a Santíssima Trindade pergunta para ela qual era o desejo dela. Se ela gostaria de morrer, ou se ela gostaria de ser simplesmente elevada aos céus, sem passar pela morte. E fica então aquele joguinho, né? O jogo falando um palavreado mais vulgar, digamos assim, vulgar no sentido de popular, e onde fica como aquele enamoramento, né? Quando está aquele casal de namorado que não sabe quem desliga primeiro. Aí Nossa Senhora então vira para Deus e fala: olha, que seja feita a vossa vontade. Se é da sua vontade que eu passe pela morte, eu passarei. Se não for da sua vontade, eu não passarei. E a Santíssima Trindade, por sua vez, fala a mesma coisa para a Virgem Santíssima
e fala para ela que tudo aquilo que ela deseja é o desejo do coração dele, e aquilo que está no coração dele, então, já faz parte da vontade da Virgem Santíssima. Por fim, então, a Virgem Santíssima vira, isso aqui a gente não está falando do mistério da dormição e assunção da Virgem Santíssima, mas é o mistério do seu Imaculado Coração, e falando justamente daquilo que é a intimidade desse coração com o coração de Deus. É um coração que dobra o coração de Deus, um coração que consegue fazer com que amoleça, digamos assim, se é que podemos dizer que Deus tem um coração duro, porque não podemos, né? A gente às vezes pega essas expressões daquilo que é o Antigo Testamento, né? Mas consegue, digamos assim, fazer com que, consegue antecipar até mesmo aquilo que é a manifestação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, naquilo que foi nas bodas de Caná, né? Quando então nas bodas de Caná, nosso Senhor Jesus Cristo fala: o que compete a mim, mulher? E então a mulher, que é a mesma expressão de mulher, né? Alguns falam que Jesus desprezou sua mãe ao chamá-la de mulher, mas este mulher aqui é simplesmente para frisar que em alguns relatos bíblicos essa palavra mulher seja bem claro, para mostrar bem e deixar bem frisado na mente das pessoas que se trata de uma mesma mulher. Assim como Deus, no Gênesis, diz a Eva: mulher, colocarei inimizade entre ti, né, a serpente, e a mulher. E esta mulher, e a descendência e a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, existe uma inimizade nítida, né, entre a descendência da mulher, né, os filhos da mulher, inclusive São Luís Marie de Montfort, no seu tratado Le Traité, ele deixa isso bem claro, né? Existe uma inimizade, né, quase que odiosa, se eu não me engano ele usa essa expressão, entre os filhos da Virgem Santíssima e os filhos da serpente. Depois ele expressa esse mulher novamente lá no Apocalipse. Então, quando Jesus Cristo fala mulher, ele está se referindo a esta mulher que é atemporal e que se presentifica neste momento, que é a Virgem Santíssima, mulher. E deste coração que fala ao seu filho: eles não têm mais vinho. Fazei tudo o que ele vos pedir. Ela sabia que ele ia atender. É o coração de mãe, né? É o coração que acalenta, é o coração que acolhe, e ao mesmo tempo um coração transpassado de dor, porque é o coração que viu o filho morrer numa cruz. É o coração que tem uma chama, que se aquece junto ao coração do Sagrado Coração de Jesus, que também foi transpassado e que tem um fogo. Esse Imaculado Coração é que hoje nós festejamos. O coração que inclusive é o que se diz na Sagrada Tradição, né? Que durante mais de 4.000 anos os profetas pediram: vem. Os patriarcas pediram: vem. Os grandes nomes da igreja pediram: vem. Mas quando o Imaculado Coração da Virgem Santíssima falou: vinde, Espírito Santo, o Espírito Santo então desce sobre todos eles, sobre a Virgem Santíssima no cenáculo com os apóstolos, e aquece, porque o Espírito Santo é o esposo da Virgem Santíssima. Esse é o poder do coração imaculado, do poder do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, e simplesmente ele vem. Ele vem. Porque tudo aquilo que você pede por intercessão. Então, pedir a intercessão do Imaculado Coração de Maria, que é uma devoção belíssima, não é apenas um ato de amor, mas precisamente um ato de humildade, porque você reconhece no Imaculado Coração de Maria ali toda a onipotência suplicante. Não confunda a onipotência com a onipotência de Deus, a onipotência suplicante, ou seja, ela tudo pode na súplica diante de Deus. É isso que quer dizer a onipotência suplicante. Aquela que se desdobra diante de Deus, assim como Esther, inclusive, que se vestiu, né? Se vestiu belíssimamente, a rainha Esther, para se apresentar diante do rei. E quando então fez o pedido para o rei, intervindo para o seu povo, foi atendida. É a imagem
da prefiguração daquilo que é a Virgem Santíssima. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o Rei se encante com vossa beleza. E quando a Virgem Santíssima se apresenta diante do Rei, primeiramente porque o Rei é teu filho. O Rei é o próprio filho. Depois, aquele que é o Pai. O Pai que gerou a joia de sua coroa, que é a Virgem Santíssima. Aquela que nasceu justamente para reparar aquilo que foi a falha, né? O novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e a nova Eva. E quando ela então se apresenta, né, à Santíssima Trindade, ao Deus que é seu Pai, ao Deus que é seu Filho, e ao Deus que é seu esposo, Deus, Pai, Filho e Esposo. O seu coração, quando se derrama diante da Santíssima Trindade, pedindo por qualquer coisa, e como, inclusive, Nossa Senhora das Graças, né, nos diz que os raios que saem de suas mãos, e aí a santa, agora eu esqueci o nome da santa, sempre confundo ela com Bernadette ou a outra que é da Imaculada Conceição, eu sempre confundo as duas. E quando ela então olha, ela pergunta por que existem raios que são pequenos, ou os raios que são finos, né? E a santa, então, a Virgem Santíssima diz para a santa, os raios que são finos são os raios das graças, das muitas e muitas graças que eu tenho para dar a vocês, aos meus filhos, e vocês não pedem. Então, eu particularmente adotei uma espécie de devoção, falei assim, já sei, então, Nossa Senhora. Vou fazer uma oração, então, né, dedicar pelo menos uma Ave Maria por dia às necessidades desconhecidas, às minhas necessidades desconhecidas, porque são tantas coisas que tem aí saindo de suas mãos, e muitas delas eu nem sei quais são, então é justo que rezemos pelo menos uma vez, né, para nos dedicarmos a essa parte dessas coisas que Nossa Senhora atende, ou seja, as nossas necessidades desconhecidas, e que a Virgem Santíssima atende e protege. Em um outro livro que se chama O Aqueduto, eu acho que inclusive esse livro se perdeu porque eu já procurei ele de todas as formas para se vender e eu nunca encontrei esse livro a se vender, de São Bernardo. No tratado, inclusive, tem várias citações do livro O Aqueduto, que é uma referência à Virgem Santíssima que fala se Nosso Senhor, se Deus Nosso Senhor escolheu que a maior de todas as graças, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, viesse à Terra por intermédio, pelo caminho, que é a Virgem Santíssima, por que então as graças menores não viriam também de vir por meio dela? Ela que é, e aí ele fala-se, a tesoureira, né, a dispensadora das graças celestes. Aquelas pessoas que inclusive costumam rezar ou já se prenderam em ler o cerco de Jericó, né? Ao término do cerco de Jericó, tem uma expressão muito interessante, né? Inclusive, agora eu não me recordo se é que fala assim, que é um trecho que fala assim, e a mulher reparte os despojos, né? Ou seja, quando eles invadiram Jericó, né, que as muralhas caíram, os despojos são aquilo que são os ganhos da guerra, digamos assim, os ganhos da batalha. A mulher reparte, então, os ganhos da batalha. Essa mulher é a mesma mulher que Jesus Cristo fala, mulher, é a mesma mulher que Deus Pai, Deus Criador, a Santíssima Trindade, fala mulher no Gênesis. E é a mesma mulher que se refere a São João no Apocalipse. A mulher reparte os despojos. Ela divide e separa para os seus filhos aquilo que são os prêmios da guerra. Então, por que não a Virgem Santíssima? Agora, hoje, que é o Imaculado Coração da Virgem Santíssima, por que não dedicarmos este momento de nos acalentarmos, de nos entrarmos, nos interiorarmos dentro do coração da Virgem Santíssima, sermos entronizados no coração da Virgem Santíssima? E se você não tem, né, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, faça isso, meus irmãos. Peça para um sacerdote, às vezes, procure um sacerdote que você
tenha mais intimidade, né? E fala, olha, eu gostaria de fazer a intronização e a consagração da minha família ao Imaculado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. E o sacerdote faz isso na sua casa. Ele chama-se intronização, podem até procurar na internet, intronização do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria na casa. Tem um pequeno ritualzinho que o sacerdote vai, também faz a bênção da casa e faz a intronização do Imaculado Coração de Maria e Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Uma bênção muito grande. Né? Isso vai resolver os problemas da minha vida? Não, não vai. Tá bom? Tipo assim, se eu fazer a entronização, quer dizer que meus problemas vão acabar? Não, não quer dizer não. Isso quer dizer que você tem uma bênção especial, uma fortaleza especial, de demonstrar a Virgem Santíssima que a sua casa, que a sua família está ali atenta a esse coração que tudo pede, que é a onipotência suplicante diante de Deus, a esse coração que se desmancha diante da Santíssima Trindade pelos seus amados filhos. Não tenha medo, amados irmãos, de pedir pela Virgem Santíssima. Não tenha medo, amados irmãos, de estar ofendendo a Deus pedindo à Virgem Santíssima. Eu estou ofendendo a Deus. Não, não está. Porque assim como no trecho da Beata Maria de Ágreda ficou aquele lance, né? Não, desliga você primeiro. Desliga. Da mesma forma, né? Compraz ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e alegra muito ao coração de Deus pedirmos à Virgem Santíssima. Ele se alegra muito quando fazemos assim. Porque se ele mesmo recorreu à Virgem Santíssima para que o seu filho viesse à Terra, né? E quando eu falo recorreu, não é diminuindo aquilo que é a onipotência da Santíssima Trindade, mas também muito pelo contrário. Lembre-se que Deus, da sua onipotência, desceu à Virgem Santíssima para perguntar a ela se ela aceitava fazer parte do seu plano salvífico, se ela aceitava cooperar com o seu plano da salvação. E sim, a Virgem, em sua plena liberdade, aceitou. Já ouvi algumas pessoas dizendo que ela não tinha escolha. Não, a Virgem Santíssima tinha plena escolha. Né? Tem uma música, eu acho que é faz tempo que eu escutei essa música, a música é um pouco antiga, inclusive, que eu acho que é do Anjos de Resgate, se não estiver enganado, que fala assim que o céu inteiro espera por teu sim. Né? Eu imagino assim como que todo o céu, naquela expectativa de todo um estádio, né? Vocês podem até dizer assim, bem, nessa comparação agora foi péssima, mas imagine assim, final de Copa do Mundo, o último pênalti, entendeu? E toda a arquibancada, né? O anjo Gabriel lá no centro, né? Imagine a responsabilidade se a gente fosse, digamos assim, humanizar os anjos, né? Dando a eles emoções humanas. Imagine, né, você na pele do anjo Gabriel, ali tendo a responsabilidade de enviar, de ser esse enviado de Deus, a chegar para a Virgem Santíssima e perguntar, olha, todo o céu, os tronos, potestades, dominações, serafins, querubins, os anjos, os arcanjos, todos eles esperam pelo teu sim, esperam pela tua resposta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ela pergunta, então, como isso vai acontecer? É interessante, inclusive, essa reflexão. Algumas pessoas falam que a Virgem duvidou do anjo. Não. Porque uma pessoa que duvida, ela questiona o fato. Uma pessoa que está querendo fazer alguma coisa, ela questiona como isso será feito. Então, por exemplo, se alguém fizesse uma proposta para mim, Breno, vamos numa cachoeira, e eu falasse, é muito frio, eu estou questionando. Agora, se você faz uma pergunta para mim, Breno, vamos numa cachoeira, e eu falo, como nós vamos, eu não estou questionando. Eu estou apenas interpelando e dizendo, como é que a gente vai fazer isso? Então, a Virgem diz, faça-se em mim conforme a tua vontade, fiat me. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Aqui, inclusive, começa todo o mistério da salvação. Dia 25 de março. Tá? O ministério é celebrado, então,
a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a Imaculada Conceição, tá? É a encarnação do Verbo, dia 25 de março. 9 meses depois, então, nasce o menino Jesus. Mas o mistério, inclusive, o principal mistério, né, da nossa salvação, o primeiro, não vou dizer o principal, mas o primeiro mistério, né, da nossa salvação começa justamente com a encarnação do Verbo. E dali, então, foram 9 meses de gestação. E como em Deus tudo é perfeito, muito provavelmente, né, a gestação da Virgem Santíssima culminou exatamente nesses períodos. É por isso que nesse número de semanas, que eu não sei o número de semanas, mas eu sei que a gente coloca aí com perfeição esses dias, né, que se deram então aquilo que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Carregou em seu seio, sentiu o coração dele, sentiu ele mexer dentro da sua barriga. Eles chamam de gestação luminosa, né, que todas as gestações são geradas no escuro, tendo em vista que o ventre, né, e a barriga e a pele, toda a musculatura recobrem todo o ser humano da luz que vem de fora. A gestação de Nossa Senhora, como se disse, é a gestação luminosa porque Deus estava dentro do seu ventre, sendo gerado. Então, da mesma forma, né, Deus espera que a gente faça os pedidos da Virgem Santíssima. E veja como é bonito e belíssimo, irmãos e irmãs, pedirmos pela Virgem Santíssima. Quando nós pedimos pela Virgem Santíssima, né, por meio da Virgem Santíssima, São Luís Maria de Montfort, no seu tratado, ele inclusive explica isso. Quando você pede pela Virgem Santíssima, que é a dispenseira dos tesouros celestes, né, a tesoureira das graças, quando você pede pelas mãos da Virgem, o seu pedido vai como que mal feito. Porque todos os seus pedidos, todos os nossos pedidos, nossos desejos, nossas angústias, nossas aflições, elas estão ali entranhadas das nossas limitações. Elas estão entranhadas das nossas imperfeições. Elas estão entranhadas dos nossos pecados, das nossas fragilidades, das nossas debilidades. E isso pode se dar, às vezes, não somente por um desleixo, na hora que você está fazendo o pedido, às vezes numa pressa, às vezes da forma, você está rezando o terço dentro de um ônibus. E qual seria a forma perfeita de rezar esse terço? Ora, a forma perfeita de se rezar esse terço, somente a Virgem Santíssima rezando. Então, quando você entrega as suas orações nas mãos da Virgem Santíssima, aquela que foi a única que agradou em perfeição à vontade de Deus, e na qual Deus se compraz, inclusive é o que a igreja chama de, a quem a gente presta o culto de hiperdulia, né? E aí, inclusive, vem a distinção entre aquilo que são as formas de culto que se presta. Porque quando você reza a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras, a Bíblia fala apenas acerca daquilo que é a adoração. E São Tomás de Aquino vai então destrinchar isso, não somente São Tomás de Aquino, mas especificamente Tomás de Aquino, que destrincha isso com um conhecimento muito mais profundo. Ele vai dizer então que existe aquilo que é o culto de latria. Inclusive, quando se fala de idolatria, existe uma ignorância muito grande acerca da palavra, porque a pessoa precisa estudar aquilo que significa a idolatria. Idolatria é um culto prestado a um falso Deus, a quem você acredita que tem os poderes de Deus. E quando, inclusive, a Bíblia proíbe aquilo que são as imagens, né? O nosso Deus proíbe a criação de ídolos. Ele está proibindo a criação de imagens, e quando você procura o conceito, inclusive, daquilo que é ídolo, ídolo é uma imagem na qual você acredita habitar uma divindade. Vou repetir. Ídolo é uma imagem na qual você acredita habitar uma divindade. Ora, nós não acreditamos, o católico nunca acreditou nisso. O católico não acredita que exista um espírito, né, que o Espírito de Nossa Senhora está dentro das imagens de Nossa Senhora, ou que o Espírito de Jesus está dentro das imagens de Jesus, ou que o Espírito dos Santos estejam dentro das suas respectivas imagens, mas a gente sabe que aquilo ali é uma mera representação. É por isso que a idolatria é uma adoração prestada a alguém, a alguma coisa que não é Deus. Por isso que o culto de latria, né, que é a verdadeira e única adoração, se presta somente a Deus. Aos santos se presta o culto de dulia, que é uma admiração.
Assim também, a São José se presta o culto de proterodulia, né, que é uma dulia, uma admiração, uma dedicação e um amor que está acima do culto daquilo que são os santos e os anjos. E a Virgem Santíssima, então, se presta um culto de hiperdulia, que é a máxima admiração, a máxima dulia que se pode oferecer. Então, por isso que se diz que a Virgem Santíssima está acima de todos os anjos e santos e abaixo apenas da Santíssima Trindade. Assim Deus o quis. Então, meus irmãos, quando você, né, quando nós, nas nossas limitações, fazemos os nossos pedidos, fazemos as nossas orações, às vezes, inclusive, você está impaciente para fazer a sua oração. E aí você faz, mas você faz a sua oração, porque o importante mesmo é fazer, tá bom? Tem que fazer. Né? Não deixe o desleixo se encontrar morada no seu coração, mas quando ele às vezes se aproximar, não deixe também que o fato de você estar desleixoso fazer com que você se desapegue das suas orações por mero orgulho, tá? Porque você quer, na verdade, fazer uma oração perfeita. Sua oração nunca será perfeita, a nossa oração nunca será perfeita. A única oração perfeita que existe se chama Sagrada Missa, a Sagrada Liturgia, né? Que é um culto realizado pelo próprio Deus e por isso é perfeito. O próprio Deus quem se desdobra e quem se faz presente, quem celebra, quem se entrega, né? Como diz, sacerdote, altar e oferenda. Como eu costumava dizer na minha catequese, na Santa Missa, é Jesus sacrificando Jesus sobre Jesus. Vou repetir, Jesus sacrificando Jesus sobre Jesus. É Jesus celebrando o sacrifício de Jesus sobre o altar de Jesus. Por isso, inclusive, que o sacerdote incensa o altar, porque o altar é Cristo. Por isso, inclusive, que o sacerdote também é incensado, porque o sacerdote é Cristo. Por isso também que os fiéis também são incensados após ali as oferendas também são incensadas, porque as oferendas se tornarão Cristo, se transubstanciarão em Cristo. E os fiéis também são incensados, porque os fiéis também estão ali, porque o sacerdote é quem também celebram, né, e também fazem parte daquilo que é a celebração do culto. Então, eles também têm aquilo que é o sacerdócio comum. Nós também temos o sacerdócio comum. Então, não se deixe apegar por essas coisas como desculpa para que vocês não façam as suas orações. Que a gente não faça as nossas orações. E aí, confia a Virgem Santíssima. Como é que é isso? Você entrega nas mãos da Virgem Santíssima. E imagine a Virgem Santíssima como se fosse a finalizadora, digamos assim. A Nossa Senhora, ela é aquela que faz os acabamentos, digamos assim. Né? E o acabamento, geralmente, de uma obra é o que tem de mais caro, é o que tem de mais demorado, é o que tem de mais detalhado, né? Como uma rendeira de bios, né? Ela pega as nossas orações, às vezes é um tijolo bruto, às vezes é uma joiazinha um pouco melhorada. Ela pega aquilo ali e transforma na sua oração. Porque agora não é mais a sua oração, agora é a oração da Virgem Santíssima. O seu pedido não é mais seu pedido agora é o pedido da Virgem Santíssima. E aí a coisa ficou séria. Ficou séria em que sentido? Ficou séria no sentido de que quando o seu pedido, seja o seu pedido para uma questão de saúde, seja o seu pedido com relação a uma dificuldade no casamento, seja a um filho que está passando por alguma dificuldade, a mãe... E aí, então, quando é mãe pedindo para mãe, negócio assim, ó, eu nunca vou ter experiência de ser mãe por questões óbvias, né? Por óbvio. Então, mas quando eu olho para as mães e quando eu olho para aquilo que é o amor que minha mãe tem por mim, o amor que a Virgem Santíssima teve pelo seu filho, então eu imagino que quando a conversa, digamos assim, o pedido é de mãe para mãe, né? De mulher para mulher Marisa, não, de mãe para mãe Maria. De mãe para mãe Maria. Quando a mãe pede por um filho, a Virgem Santíssima, você pode ter certeza que ela embrulha isso com muito mais carinho, com muito mais amor. Então, se você está passando por alguma dificuldade com o seu filho, coloque hoje esse seu filho no Imaculado Coração de Maria. Porque a partir desse momento não é mais seu filho. Porque quando você entrega nas mãos da Virgem Santíssima, não é mais seu. É dela. E como diria Padre Pio, né? Uma vez pediram a Padre Pio. Padre Pio fale sobre Nossa Senhora, né?
E aí ele falava em Padre Pio italiano, e aí ele começou a chorar, né? E falava assim, La Madonna quer dizer Nossa Senhora, né? Nossa Madonna, né? Nossa musa, digamos assim, La Madonna, e chorava. La Madonna, e chorava. E aí os freis que pediram para que ele falasse também começaram a chorar, ele, La Madonna. E aí, chorando, La Madonna, é a nossa mamma, né? É a nossa mamma. E eu acho bonito em italiano quando fala é a nossa mãe, porque a nossa mamma, né? Aquela coisa assim bem pomposa, parece uma almofada que nos envolve, né? É a nossa mamma. Padre Pio tinha uma devoção à Virgem Santíssima, assim, um amor monstruoso, né? Enorme. Então esse é o coração da Virgem, coração imaculado da Virgem Santíssima, é essa almofada que te envolve. É a nossa mamma. E então, quando você faz o pedido para ela, não é mais seu pedido, se desapega. Porque agora é um pedido dela. E quando ela levar, e ela vai levar, esse pedido à Santíssima Trindade, ela não está levando esse pedido pelo Breno, ela não está levando esse pedido pela Sandra, ela não está levando esse pedido pela Dona Luzia, que é minha mãe, ela está levando esse pedido por ela. É um pedido da Virgem Santíssima ao Sagrado Coração de Jesus, ao Pai Eterno e ao Divino Espírito Santo, seu esposo. Ela leva como se fosse dela. Ela enfeita como se fosse dela. E Deus vai olhar para aquele pedido não mais como se fosse um pedido do Breno, da Sandra, da Luzia, do seu Ataíde, que é meu pai, dos meus irmãos, não. Deus vai olhar para aquele pedido como sendo um pedido da filha dele, a Virgem Santíssima. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o Rei se encante com a vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o Rei se encante com a vossa beleza. E quando ele olhar então para aquele pedido, e ela então vestida com seus brocados de ouro, né, de ouro de Ofir, esse salmo ele é belíssimo, né, porque ele descreve, ele foi um salmo escrito tendo em vista aquilo que foi a memória da rainha Esther, mas ele transparece justamente aquilo que é a beleza da Virgem Santíssima. Quando ele olha, né, do alto do seu trono e vê a Virgem Santíssima prostrada aos seus pés, ajoelhada com seus olhos para baixo, tenros, né, serenos, e ele pergunta: o que foi, minha filha? Sem nem antes saber do que se trata, como quem diz, já está concedido. E a partir daí, então, ela vai lá fazer aquilo que é o que ela mais ama fazer: dispensar as graças celestes para seus filhos, aliviar o sofrimento de seus filhos, abençoar os seus filhos, consolar os aflitos, amar, amar, amar. Essa é a Virgem Santíssima. Esse é o coração imaculado da bem-aventurada sempre Virgem Santíssima. E assim, então, é só uma breve reflexão. E a gente começa, então, fazendo a dedicação ao Imaculado Coração de Maria, né, rezando e oferecendo aí o nosso sábado a ela. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, governa e conduz neste dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, e a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações convosco comecem e sempre convosco acabem por Cristo, Senhor nosso. Amém. E de forma muito especial e carinhosa: ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina que sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine sempre. Amém.
Voltando então agora um pouquinho para a nossa temática que nós estávamos estudando, vamos aqui fazer uma breve oração também de São Tomás de Aquino. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Dessa forma, então, meus irmãos, a gente volta um pouquinho daquilo que a gente estava discutindo, né? Nós estamos fazendo uma breve reflexão acerca de um livro. Esse livro se chama, e o próprio livro já diz acerca do tema que a gente costuma abordar aqui, que é a concepção católica da política. Ele é um livro que foi escrito pelo padre Giulio Menvielli. O padre Giulio Menvielli se escreve Giulio, não é Júlio, é Giulio Menvielli, se escreve M-E-I-N de navio, V-I-E-L-L-E. Ele foi escrito em 1932, foi reeditado recentemente pela editora Centro Anchieta. É um livro muito bom que fala acerca daquilo que é a concepção da Igreja Católica acerca da política. A gente já começou abordando aqui, ele abre o livro fazendo um questionamento que é se a política ela vai ser aí um campo da livre iniciativa do ser humano, se ela vai ser um campo, então, da plena liberdade do ser humano, ou se ela será, então, um campo daquilo que é a pura obrigação, segundo quase que uma lei natural, assim como a água que desce um rio por força da gravidade, ou uma maçã que cai de uma árvore. Também o homem estaria, por força da natureza, obrigado a se organizar na sociedade política. Ou se então, não, nenhum nem outro estaria dentro do campo que se chama campo da moralidade. E quando ele fala, inclusive ele conclui, ele está justamente na parte que ele está concluindo, porque esse é o primeiro capítulo, né, do livro, ele conclui justamente que a política se encontra dentro do campo da moralidade, mas não no campo da moralidade, é a parte que vamos daqui a pouco refletir, no sentido de moralismo. Não entenda aqui, quando fala campo da moralidade, não entenda aquilo que é o moralismo. Mas entenda que o campo da moralidade é justamente uma área. E esta área é aquela área onde existem determinadas obrigações, mas que essas obrigações elas estão ali sendo sempre regidas por aquilo que é a nossa própria liberdade. Ou seja, a moral são as ações próprias da natureza humana, tendo em vista a sua natureza da inteligência, a sua condição de ser racional, e que por essa racionalidade, então, nós conseguimos perceber aquilo que é a sabedoria do princípio das coisas, isso é a metafísica, né? A metafísica é o princípio da sabedoria, a sabedoria do princípio das coisas. Percebemos, então, que a partir daí, determinadas coisas têm as suas próprias finalidades, né? E essas coisas, elas são constituídas de quatro, agora eu esqueci o nome que ele dá para isso, mas são quatro, vou dizer aqui, características. Cadê? Só um instante que eu vou achar. Enfim, são os quatro elementos metafísicos, digamos assim, da qual todas as coisas são preenchidas, que é finalidade. Eu não vou encontrar aqui agora assim de cara, não. Mas também não tem problema, não fere aqui, não. Então,
os 4 elementos que cada coisa está preenchida, né? Que é a sua finalidade, a sua matéria, o seu princípio, né, inicial, né? Como é que se começou, causa material, causa final, causa original, e eu esqueci a outra causa, né? São as 4 causas que completam tudo aquilo que é a natureza doente. Não é doente de doentio, é doente, de entidade. Não é entidade no sentido do espiritismo ou da Umbanda, mas entidade no sentido de um ser, né? O ser, né? Santo Tomás de Aquino fala que o ser é o ente, ok? Então ele coloca isso, ou seja, tudo aquilo que está dentro da racionalidade. O ser humano consegue então distinguir esses 4 elementos que preenchem o ente, e a partir então desses 4 elementos ele consegue distinguir que existem coisas na qual o ser humano está obrigado a fazer, mas que esta obrigação de se fazer, ela ainda está sujeita à nossa liberdade. Ou seja, eu sou obrigado a respeitar meu pai e minha mãe, né? Mas eu faço isso diante daquilo que é a minha liberdade. Então, neste sentido, né, eu sou moralmente, ou seja, a obediência aos pais é um ato que se encontra dentro do campo da moral. Obedecer aos pais é um ato virtuoso, desobedecer aos pais é um ato vicioso, né? Essa é os preceitos que se colocam. Então, dito isso, feita essa rememoração, ele começa a entrar aqui, ele finaliza, inclusive, dizendo aqui, né, fazendo um detalhamento, falando assim. Detalhando mais, aí ele aprofunda falando que o ser humano, ele tem por necessidade, né, chegar a 3, ele tem por necessidade o que é, então, assim, a finalidade, né, a causa final do ser humano. A causa final do ser humano é aquilo que é o bem, né? Mas o que é o bem? Ele fala que tudo aquilo, o que é o bem para o ser humano, já que esta é a nossa causa final, né? Se o bem é a causa final do ser humano, então, o que é o bem? São Tomás de Aquino diz então, bem é tudo aquilo para o qual sente o homem uma inclinação natural e como mal, tudo aquilo custos deve-se evitar, aquilo que contraria e se opõe ao bem, ou seja, tudo aquilo que é contra a vontade natural. Bem, você percebe que existe uma inclinação natural em se respeitar os mais velhos, existe uma inclinação natural em se respeitar os pais, existe uma inclinação natural em não se jogar lixo na rua, por exemplo, entre outras coisas. Muito bem. Tendo em vista que a inclinação natural, ou seja, a causa final do ser humano, né, é a busca pelo bem, eu não estou aqui falando da causa final daquilo que é a salvação, que também faz parte deste bem. A primeira coisa que o homem vai buscar, a primeira inclinação natural que o ser humano vai buscar, é então proteger-se, que é a questão da sua própria sobrevivência, né? A segunda inclinação natural que o homem vai buscar é a proteção daquilo que é a sua espécie, ou seja, a reprodução humana e a proteção, inclusive, da sua prole. Porque a espécie humana tem, então, o ser humano não vai buscar sobreviver apenas enquanto ser único, né? Né? Cada pessoa não busca sobreviver apenas enquanto unicidade, mas também enquanto coletivo, ou seja, é preciso que a espécie sobreviva. Existe essa inclinação natural. E por fim, então, juntando essas duas, existe uma inclinação natural, uma tendência natural ao conhecimento das verdades divinas e também ao convívio social. Pois bem, partindo então desse ponto, chegamos à conclusão de que a busca pela sociedade, ou seja, a busca pela organização política da sociedade, é uma inclinação natural do ser humano, tendo em vista que ela visa alcançar essa terceira finalidade comum aqui, essa terceira finalidade que nós citamos aqui, que é o bem comum, que é a preservação da sociedade, que é a preservação da espécie. Neste sentido, então, buscando-se o bem comum como uma finalidade, o bem comum, ele trata-se, então, da finalidade daquilo que é a organização da sociedade política, e ele coloca aqui, inclusive, cadê? Deixa eu ver se eu encontro, porque esse trecho é um trecho interessante de se colocar. Bastante.
que eu não vou achar de supetão assim, não. Mas ele fala justamente aquilo que são as quatro, aliás, pontos da sociedade. Depois eu abordo, aqui não tem problema não. Ele fala então que essa causa final que compõe a sociedade política faz com que o homem busque o bem comum, né? Ou seja, a causa final da sociedade política é a busca pelo bem comum. Tendo em vista essa busca pelo bem comum, ele fala assim, ó, detalhando mais esse bem comum temporal da cidade, deve cumprir 3 condições que São Tomás de Aquino aponta no De Regno. De Regno é um livro de São Tomás de Aquino que De Regno quer dizer o reino, né? Primeiro, que se assegure a paz de todos que formam a comunidade. Ou seja, para isso, todos os indivíduos e todos os grupos devem ser protegidos em seus direitos. Vou repetir, todos os indivíduos e todos os grupos devem se ver protegidos em seus direitos, de modo que se alcance a comunidade como um regime de vida estável e harmônico, sem injustiças e sem assimetrias irritantes. O que quer dizer assimetrias irritantes? Assimetria são justamente as diferenças. E irritantes, por que irritantes? Porque provocam atritos. Lembra que a gente falou, quando nós estávamos estudando a carta a encíclica de Leão XIII, que fala sobre o Regnum Novarum, né, que fala justamente sobre esses conflitos que estavam, ou seja, a provocação dessas assimetrias, ou seja, as diferenças que tinham. Nós não tínhamos direitos de patrões, de empregados assegurados, as diferenças entre as questões sociais e a luta, né, que ali naquele momento se acirrava, que era a luta da disputa entre patrões e empregados, né. Segundo ponto, que todos os indivíduos e grupos sociais firmemente unidos pelo vínculo da paz empenhem-se na ação comum de alcançar um alto nível de convivência humana e virtuosa. Aí, inclusive, por exemplo, chega-se aos pontos que, quando você olha isso aqui, é por isso que a Igreja Católica ela preza por aquilo que é a modéstia, né? Inclusive, durante algum tempo eu cheguei a estudar aquilo que é a moda e modéstia, né? E quando se fala de vestir-se modestamente, a vestimenta modesta justamente busca alcançar um nível de convivência humana virtuosa. E a modéstia, né, as roupas modestas, elas não se aplicam apenas naquilo que é o vestuário feminino, mas também ao vestuário masculino, né? Os homens também têm que se atentar para a forma com que se vestem. E a vestimenta não é uma questão puramente de ter dinheiro para comprar roupas boas ou roupas de marca, não, muito pelo contrário. É o famoso ditado, pobre mas sou limpinho. As pessoas, e quantas vezes a gente vê pessoas que são muito simples e humildes, que estão muito bem vestidas. Não porque estão vestindo roupas de marca, mas porque estão vestidas de forma modesta. E a modéstia, né, e quando eu falo aqui modesto, né, uma roupa modesta, nós estamos falando de uma roupa simplória. A modéstia é justamente a forma singela, digamos assim, de você não acentuar-se, né, em exibir-se no seu corpo. Porque você está buscando justamente uma convivência humana e virtuosa entre os seus irmãos, né? Você evita ser ocasião de pecado para o seu irmão, né? A modéstia, a vestir-se com modéstia, as mulheres com uma saia bem modesta e elegante abaixo dos joelhos. Aliás, uma dica que inclusive foi uma conclusão que se chega nesses estudos, né? Todas as vezes que você vê uma mulher com saia, né, uma saia, por exemplo, uma saia rodada abaixo do joelho, não tem como você olhar para essa mulher e não dar a ela um empoderamento. Você vê, aquela mulher, ela fica com uma elegância, ela se destaca muito mais. Por quê? Porque a saia, ela dá à mulher um mistério. Ela recobre as pernas. Todas as vezes, inclusive, se vocês repararem, que o homem quer se vestir de autoridade, ele usa roupas que tampam as pernas. Por exemplo, os padres se utilizam de batina, os juízes se utilizam da toga,
Determinados sacerdotes geralmente usam roupas, como se vê no hinduísmo, no budismo, todas as roupas que são usadas para determinados cultos tampam as pernas, porque quando você reveste as pernas, você está dotando aquilo ali com um certo mistério, que é próprio da mulher. Aliás, o grande poder da mulher está justamente em seu mistério, né? Quando você olha, às vezes, né, eu estava olhando e reparando nesses dias, eu não estou fazendo aqui um elogio às máscaras, não, tá? Mas é porque quando as mulheres estão de máscara, não somente mulheres, como qualquer pessoa também, quando coloca máscara, que você olha apenas para o olho das pessoas, como fica com um certo mistério, né? Esse, inclusive, é um dos charmes que eles falam que se tem as mulheres dos muçulmanos, né? Porque elas mostram apenas os olhos e fica com aqueles olhos com aqueles lábios, né? Fica com o olho bem destacado, bonito, mas enfim. Estou entrando já em outros assuntos porque eu queria falar aqui acerca deste ponto que é um alto nível de convivência humana e virtuosa. Terceiro ponto, que este bem comum temporal tem que ter é que pela habilidade do poder público e sob sua direção, todos os indivíduos e grupos sociais alcancem e tenham à sua disposição a abundância de bens materiais, culturais, espirituais, que assegure a plenitude de uma vida virtuosa digna do homem no grau mais alto que permite um determinado desenvolvimento cultural, né? Ou seja, isso aqui é uma atribuição do poder público, né? Promover esse bem social de tal forma que todos consigam, então, desfrutar de uma vida com qualidade. E essa qualidade de vida se expressa em bens materiais, temporais, culturais e espirituais. Ok? Ele entra, então, depois que ele fala acerca disso, né? E fala assim: a sociedade que, como dissemos, é algo natural ao homem, sai de Deus e retorna para Deus. Essa é a grande conclusão que ele fala aqui. Que a toda a sociedade, por ter sido criada, porque assim como Deus também criou e inspirou o coração do homem a essas inclinações para o bem, também, então, pode-se dizer que a sociedade política vem de Deus e leva para Deus. Esse é o grande objetivo, inclusive, da sociedade política. Promover ao homem uma adequada infraestrutura, digamos assim, de convivência, de modo tal que facilite ao homem aquilo que é a sua elevação e a sua transcendência ao divino. Como é que isso acontece, Breno? Simples. De modo tal que você consiga ter o seu domingo, por exemplo, para poder se dedicar às coisas de Deus. Porque pense bem, se nós não vivêssemos organizados em uma estrutura social como a gente costuma viver, nós não conseguiríamos aí, por exemplo, ter um dia para descanso sequer, né? Então, justamente tendo em vista a nossa organização, a gente consiga a nossa estrutura, né, em uma sociedade política, a gente consegue nos organizarmos de tal modo, fazemos uma repartição do trabalho, de tal modo que cada um trabalhe de algum ponto e que surja espaços para que você não tenha que se preocupar em consertar pisos, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, então sobra o tempo para o aperfeiçoamento e assim a gente consegue, então, por meio da maximização daquilo que são os nossos resultados do trabalho do ser humano em conjunto, em sociedade, temos então esses momentos que nos levem para aquilo que é a perfeição divina. Meus amados irmãos, hoje a gente se dedicou boa parte do programa aí e se não me sinto nem um pouco culpado, muito pelo contrário, ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, né? Rezemos então, dediquemos esse dia aí, né, para festejarmos com muito amor, com muito carinho, este coração que todos os dias nos ama e nos enche de graça e de carinho e de amor. A gente nos encontra semana que vem, então, no próximo sábado, mais uma vez às 10 horas da manhã, em mais um programa Pátria Amada, onde continuaremos as reflexões sobre esse livro, A Concepção Católica da Política. Bom dia a todos.